Bom, enquanto eles estão preparando a apresentação, boa tarde, pessoal. Eu sou a Tamis, trabalho no RH das empresas Randon e vim falar um pouquinho para você sobre o movimento que a gente está fazendo. Acho que bem diferente do que a Jaque falou, que a gente já está 100% digital, não é bem por aí, né, Jaque? A gente está começando também a nossa caminhada, começando a entender e aprender um pouquinho como que tudo isso funciona, como é esse mundo, como tentar traduzir tudo isso para dentro da nossa organização. Então, vou falar de uma forma bem breve por que a gente chegou nas estratégias que a gente traçou, falar um pouquinho dessa história. E, para começar, eu vou passar um pouquinho do vídeo da nossa campanha dos 70 anos, que ela é um input depois para o que eu vou trazer para vocês. Só é futuro se for mais inteligente. Só é futuro se for mais forte e mais seguro. Só é futuro se for mais confiável, mais sustentável, limpo, para todos. Só é futuro se for mais humano. Feliz aniversário, pai. Feito por pessoas e para pessoas. Há 70 anos, a Randon investe em inovação para melhorar a vida de todo mundo. Porque só é futuro se for melhor. Randon 70 anos. Juntos, inovando por um futuro melhor. Eu trouxe esse vídeo porque somos uma empresa de 70 anos. E como que uma empresa de 70 anos consegue se manter jovem, consegue se reinventar, se reinovar para perpetuar por mais 70 e outros 70? Então, como somos uma empresa de engenharia, a gente criou meio que uma fórmula para tentar explicar um pouquinho do que a gente vem trabalhando. Então, a gente fala que as experiências, que é aquilo que a gente já viveu, aquilo que já faz parte do nosso cotidiano, a valorização daquilo que a gente já construiu, somado à conexão com o novo, que é a gente conhecer novos conceitos, é a gente estar aberto a novas tecnologias, a novas conexões, geram novos ciclos de inovação. Esses novos ciclos de inovação, geralmente, eles vêm com alguma questão mais específica, que fazem a gente repensar algumas coisas. Então, a nossa capacidade de ter novas experiências, aquilo que a gente já aprendeu, mais a conexão do novo, geram as novas conexões, mas a transformação acontece quando a gente se permite olhar para os nossos comportamentos e para as nossas competências. Porque a experiência ela é avaliada em cima dos nossos comportamentos e das nossas competências. Então, quando a gente se permite revisitar isso, é quando a gente consegue efetivamente fazer a transformação. Qual que é o nosso diferencial hoje na Randon? Por 70 anos a gente já vem inovando. E depois eu vou falar um pouquinho mais de que tipo de inovação que a gente vem fazendo por esses 70 anos e o que nos difere daqui para frente. Mas o que tem de novo dessa vez, nesse momento? É a conexão com o novo, e é o que o Amorim trouxe muito forte, que é a transformação digital. Essa transformação ela é diferente de todas as outras que a gente já viveu. Ela é sem precedentes daquilo que tudo que foi feito. Então, ela não é mais só uma inovação de produto, uma inovação de processo. Aqui a gente fala de mudança de mindset, aqui a gente fala de mudança de comportamento. A gente fala de propósito. Então, o nosso momento é essa conexão com o novo. E o que faz parte do nosso DNA? Pensando nas experiências, em valorizar o que já foi feito, o que a Randon entende que já tem no nosso DNA e que a gente já vem trabalhando em termos de experiência. Nós somos uma empresa que tem empreendedorismo, colaboração, que a gente aprende com os erros, que a gente tem ética, inovação, liderança, conexão. Tudo isso já faz parte da nossa história, tudo isso fez a gente chegar aonde a gente chegou hoje, com toda a liderança e sendo reconhecidos por processos de inovação. E o que a gente está reforçando no nosso DNA para que a gente possa ampliar e caminhar para toda essa transformação e poder ajudar a empresa a fazer essa transformação? A lógica de abundância, as conexões externas, mindset digital, capacidade de desaprender, intraempreendedorismo, novos modelos de organização do trabalho, tudo isso é o que vem com essa transformação digital e é o que a gente precisa focar e trabalhar
para a gente conseguir fazer a transformação das nossas lideranças e conseguir fazer a gestão que a gente entende ser necessária para o futuro do trabalho, para os novos funcionários, as novas gerações que estão por vir. Tudo isso a gente precisa conseguir conversar e conectar com toda a experiência anterior para a gente poder se reinventar e ser também uma organização do futuro. O Amorim já trouxe, então eu só reforço que a tecnologia ela não inova, são as pessoas que inovam, através das experiências, através dos comportamentos, através das mudanças, através de propósito. Então a tecnologia ela sempre vem para somar e ela pode ajudar a gente a pensar diferente, mas quem efetivamente inova são as pessoas. E tudo começa pela cultura. Aqui tem uma parte muito importante que a gente vem falando, porque quando a gente falava de desenvolvimento, a gente tinha que desenvolver os CEOs, depois a gente tinha que desenvolver a diretoria, a gerência, os coordenadores, para depois a gente ir para a força de trabalho. Aqui a gente entendeu que essa transformação pode ter muito mais força se a gente puder olhar para todos os lados, de baixo para cima, de um lado para o outro, de cima para baixo. A gente precisa, sim, trabalhar e desenvolver a nossa liderança, porque eles são os nossos multiplicadores, eles são os defensores da nossa cultura. Mas se a gente não trabalhar a força que pode vir de baixo, que tem muita gente pronta, muita gente querendo, a gente vai perder timing, a gente vai perder muitas coisas que a gente pode estar somando e ganhando. Aí aqui entra a lógica da abundância. Quanto mais gente falando, quanto mais gente trabalhando, mais gente atuando nesse cenário, mais força, mais agilidade a gente vai ter para fazer as transformações necessárias. Aí o Amorim trouxe antes o contexto da empresa ambidestra. Essa foi a estratégia que a gente adotou para poder trabalhar a inovação disruptiva, como a gente vem falando. A gente tem 2 modos de funcionamento. Então, a gente tem o modo 1 de operação, de funcionamento, que é garantir o feijão com arroz. É eu ter lá dentro da minha estrutura as pessoas que vão garantir as rotinas, que vão garantir o faturamento no final do mês, que vão olhar os projetos de longo prazo. Aqui a inovação acontece em projetos de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Esse modo 1 ele precisa acontecer. A gente precisa ter os processos, a gente precisa ter a rotina. E quando a gente está no modo 1, a gente não consegue muito pensar diferente, pensar em inovação. A gente precisa resolver aquilo que está ali para a gente resolver, para fazer a roda girar. Mas a gente tem o modo 2 de operação. O modo 2 de operação ele precisa acontecer fora do nosso ambiente. São células, são pessoas, são áreas, enfim, trabalhando fora do nosso dia a dia, fora da nossa rotina, com o único foco de poder estar pensando no novo, estar pensando fora da caixa, estar pensando diferente. No modo 2, a gente se dá muito mais o direito de errar, de pensar diferente, de correr riscos, é mais ágil. E é um modo que precisa funcionar com autonomia, porque assim que o modo 2 tenta trazer as coisas para o modo 1, o modo 1 dá um jeito de matar. Então, a gente precisa saber como fazer esses 2 modos funcionar. Isso é o que eu falei agora. O que a gente tem feito, então, é tentando construir as pontes entre os 2 mundos. Aí vem o nosso case. Aqui, falando um pouquinho do nosso case, é a inovação incremental do dia a dia. Então, uma das grandes discussões que sempre vinham era, mas a gente sempre inovou, a Randon sempre foi reconhecida por inovação. Agora vocês vêm com um novo conceito de modo 1, modo 2, dizendo que a inovação começou a ser feita a partir de agora. Não, bem pelo contrário, a gente sempre inovou, mas a gente inovou no modo tradicional, dentro do modo 1. Produto, processo, inovação incremental, sim, eram inovações grandes, mas eram diferentes das inovações que a gente está vendo e que a gente precisa ter daqui para frente. E essas inovações, elas seguem acontecendo dentro da empresa, dentro do modo 1. Elas não vão deixar de existir, porque agora a gente está olhando uma nova forma de inovar. Mas a gente precisa fazer tudo isso conversar. Para fazer essa conexão de empresa ambidestra, em 2017, a gente criou a Randon Exo. Final de 2017, mais ou menos. A Randon Exo, ela era uma célula de inovação exploratória e ela foi criada tipo no underground. Ela foi protegida, ela era sigilosa, ninguém sabia direito o que a gente ia fazer, qual era o propósito. Inclusive, foram 3 pessoas que foram destinadas para esse projeto. Então, uma pessoa de RH, que tinha foco na estratégia, sabia quais eram as pedras no sapato da empresa, uma pessoa do Centro de Serviços Compartilhados, onde acontecem todos os processos e a operação,
e uma pessoa de TI, para a gente focar nas tecnologias. E a demanda foi: saiam, o foco de vocês é buscar soluções rápidas, soluções prontas, soluções que vão melhorar o nosso dia a dia, com aumento de produtividade, com redução de custo, mas principalmente a gente precisa conhecer o que está acontecendo aí nesse mundo afora, porque a gente entendeu que para fazer um projeto, a gente não precisa levar um ano e meio, que é a nossa forma de funcionar. De repente, tem soluções prontas que muito rapidamente a gente consegue plugar, e se depois precisar trocar, só garante que a base de dados é nossa e troca de solução. Então, muita coisa a gente levava, às vezes, 1 ano e meio para fazer um projeto, chegava lá no final, já não era mais o que a gente precisava. Então, a gente precisava mudar um pouquinho tudo isso, e aí essa célula foi destacada da empresa para poder focar na inovação, poder focar em coisas diferentes do que a gente vinha pensando. O funcionamento, então, era um grupo multidisciplinar que ficou num coworking. Aí, aqui, foi bem bacana. A gente pegou uma sala no coworking e a demanda foi: vão, a gente não sabe como vocês vão funcionar, quais vão ser os entregáveis, mas vão explorar. E aí a gente criou uma metodologia, criou uma forma de atuação, foi para um coworking, e as pessoas passavam e olhavam na porta da nossa sala e diziam assim: Randon, o que a Randon está fazendo aqui? Vocês estão desenvolvendo projetos de carreta, vocês estão desenvolvendo novos produtos. É muito difícil das pessoas acreditarem que tinha uma célula dedicada para falar de processos, para falar de cultura, para falar de transformação, e não necessariamente uma inovação focada no produto. Então, isso era difícil para a empresa, por isso que foi uma célula que começou protegida, sem se falar muito, e para a comunidade como um todo também. Se o pessoal vinha dizer para a gente que era estranho ter uma sala da Randon que não falava de produto, para nós também era. Tinha 2 diretores que eram os patrocinadores dessa célula, que eu acho que isso é muito importante. Sem esse patrocínio da alta gestão, dificilmente a gente conseguiria ter avançado também em alguns projetos. E aí cada um de nós tinha um gerente que fazia parte que eram os nossos gerentes iniciais, então eles seguiram como sponsors do projeto. Aí depois eu vou contar um pouquinho esse funcionamento para vocês. O objetivo principal, então, dessa célula era explorar o ecossistema de inovação, conhecer novas tecnologias, mapear as oportunidades e novos comportamentos, recomendar parcerias e acelerar a transformação digital. Porque lá fora, tudo era mais rápido, tudo era mais ágil, tudo acontecia de uma forma mais natural, mas quando a gente voltava para dentro da organização, tinham muitos empecilhos, tinham requisições de compras para abrir, não tinham 3 fornecedores para comparar, não passava pelo processo de compliance porque era uma startup, era um processo novo. Então, todos esses desafios a gente enfrentou também, mas a gente precisou criar formas e caminhos para poder fazer esses 2 mundos funcionarem. O que a gente aprendeu com essa experiência? E aí foi quando a gente começou efetivamente a entrar no ecossistema de inovação e a conversar com startups. A gente aprendeu algumas palavrinhas importantes para esse novo mindset: colaborar, fazer acontecer, acreditar, observar, pesquisar, aprender, compartilhar, testar, enfim. Tudo isso tem que fazer parte do nosso dia a dia e a gente precisa atuar por um propósito. E a gente não está falando de propósitos enormes, eu preciso ter um propósito super transformador de vida. Não, mas a gente precisa saber que aquilo que a gente quer chegar, ele é um propósito que faz sentido para mim e para a organização. E a gente precisa conseguir arriscar, a gente precisa entender que a gente pode errar, que a gente pode corrigir. E esse foi o segundo grande aprendizado que a gente teve com as startups. A gente não tem a pretensão de que a Randon, em algum momento, vá funcionar que nem uma startup, de que toda a nossa estrutura vai ser horizontal, de que a gente não vai mais ter hierarquias, de que a gente vai funcionar sempre por squads. A gente não tem essa pretensão, mas se a gente conseguir levar um pouquinho desse mindset para dentro das nossas áreas e dos nossos processos, do tipo começar pequeno, errar e corrigir, fazer acontecer e pensar grande, a gente consegue agilizar muita coisa. A gente vem de uma era que a gente cria o processo para controlar o processo, para garantir que lá na frente o gestor faça aquilo que ele tem que fazer, mas a gente não dá a chance dele não fazer ou de ele errar. Então, chegou o momento da gente dizer assim: esse é o teu caminho. Faz, não faz. Não fez, a gente vai lá e ajuda ele a entender o que aconteceu, corrige, atua junto com ele e tenta fazer diferente da próxima vez.
Mas não é nosso papel garantir o processo. Nosso papel é orientar e trabalhar junto com os gestores para que eles saibam como fazer todo esse processo. Aqui é só um exemplo que, dentro da nossa cultura linear, como hoje é a Randon, da ideia ao lançamento de um projeto, a gente leva muito tempo para a nossa opção ser real o bastante para a gente poder testar. E no mindset digital, o tempo ele é muito curto. A gente precisa ter o que o Amorim chamou de MVP, que é um mínimo produto viável. A partir daí, a gente testa e já vai corrigindo aquilo que precisa ser corrigido. E aí, a gente tem que ter estratégias para fazer isso. Pega lá o gestor, a área do gestor, que está super aberta, e vamos começar por ali. E a gente trabalha muito um termo que a gente chama de gestão da inveja. Quando dá certo num lugar, é mais fácil dar certo nos outros lugares e nas outras áreas também. Porque aí a coisa vai andando, a coisa vai saindo, e aí, naturalmente, a gente conseguiu implementar algumas coisas sem fazer grandes lançamentos, sem fazer grandes divulgações, porque a coisa, organicamente, ela vai funcionando. Daí, dentro dos nossos... A Randon Exo trabalhou em 8 projetos durante o ano passado, dentre eles automatização de alguns processos, revitalização de comunicação, lançamento de plataforma online de educação que a gente ainda não tinha. Então, foram várias frentes, e a primeira delas foi a revisão do processo de recrutamento e seleção. O processo de recrutamento ele é um processo que há muito tempo a gente já queria revisar ele. O nosso processo era feito 100% por agências externas, então a gente fazia dentro de casa só o recrutamento interno. O recrutamento externo não era nosso, não tínhamos banco de currículos, não tínhamos nada disso. E a gente queria um processo diferente. A gente queria um processo que não fosse nada daquilo que é o tradicional de hoje, porque a gente entendia que não fechava. E aí a gente começou a pesquisar, e a gente encontrou a ferramenta da GUP. A gente avaliou, aí primeira coisa, a gente entrou em contato com a GUP para conhecer um pouquinho mais da ferramenta. A GUP fez uma triagem com a gente. Eles queriam saber que empresa que era, quantidade de funcionários, quantidade de contratações, e a gente recebeu, ok, vou avaliar se a gente vai querer, não foi assim, mas vou avaliar se a gente vai querer atender vocês ou não. Primeiro ponto, vocês passam por uma triagem para ver se vocês entram como um quesito para serem nossos clientes. Primeiro aprendizado, então, que startup não é como qualquer outro fornecedor que a gente está acostumado a trabalhar. A gente está acostumado a trabalhar como? Essa é a minha demanda, preciso que tu me desenvolva e me entregue. Pronto. Não. A startup funciona por propósito. E aí, dentro dos nossos aprendizados, porque eu acho que a palavra aqui forte é muito essa, e a GUP foi o nosso primeiro case efetivamente implementado, foi bem no início, é que quando a gente entrou, porque a Exo decidia a ferramenta, avaliava e entregava para uma equipe de projeto que funcionava no modo 1. Então, a gente acompanhava até o projeto piloto e depois essa equipe ela seguia com todo o processo. Aqui a gente tinha uma implementação de ferramenta e uma revisão de processo. E por mais que a equipe soubesse que tinha que revisar o processo, qual foi a primeira coisa que eles tentaram fazer? Colocar o processo atual para dentro da ferramenta. Isso não funciona. A ferramenta é muito mais ágil e traz várias outras soluções diferentes do que a gente vinha trabalhando. Aí começou, porque a equipe não escolheu bem a ferramenta não faz tudo aquilo que eles disseram que prometeu, acho que a gente tinha que ter participado junto. Então, começou uma série de resistências, mas, beleza, a gente foi trabalhando. E aqui volto a falar da importância do papel dos sponsors, porque eles validaram e apoiaram junto. Os sponsors também resistiram de início. Quando a gente lançou, e disse assim, a gente precisa decidir até semana que vem a compra, se a gente vai ou não vai para o piloto, um deles disse, quem sabe a gente leva para a reunião do comitê de tecnologia, que acontece daqui a 15 dias, aí se passar pelo comitê a gente vai. E aí a gente precisou de um carteiraço, e um dos diretores dizendo, não, esse a gente vai matar no peito, a gente não pode cair na mesma enseada do funcionamento dos projetos anteriores. Então, a gente foi avançando. Aí chegou, então, na equipe, a gente disse, o piloto precisa rodar em 30 dias. Não dá para fazer super cronograma, não dá para fazer detalhamento de fases, ver o que vai ser positivo, o que vai ser negativo. Não dá, tem que rodar em 30 dias e a revisão de processo mais implementação de ferramenta. Aí a gente começou a entrar em algumas outras discussões, mas fluiu, mas andou.
E aí, numa dessas discussões, tá, mas e aí o cadastro admissional? O cadastro admissional não tem nada a ver com uma ferramenta de recrutamento. A gente comprou uma ferramenta de recrutamento, que é isso que a startup se propõe. Então, aquilo da gente também entender que o fornecedor vai resolver todas as nossas dores, também não acontece por aqui. Eu quero chamar a Dai para falar um pouquinho, para a gente poder fazer um bate-papo. Legal. Boa noite, eu sou a Dai. Todo mundo me conhece como Dai. Bom, a GUP, se você quiser, pode projetar, por favor. Bom, nós somos uma HR Tech, né? Nós trabalhamos com uma plataforma, uma solução de recrutamento e seleção. Só contando a história da GUP, a GUP surgiu, as fundadoras elas eram funcionárias da Ambev, então a Bruna e a Mariana, elas trabalhavam com Talent Acquisition lá na Ambev, e elas tinham desafios, assim como a Randon, de como é que eu faço para não deixar de olhar para os melhores currículos que chegarem até mim. Então, né, nascendo aí dessa dúvida de como resolver esse problema, a gente também entendeu que isso era um problema muito comum, né, de todo o RH. Então, nós temos nos posicionado hoje como uma empresa que, além de ajudar o RH nessa virada digital, nessa transformação digital, a gente também tem se posicionado como produtores de conteúdo, que tem ajudado o RH, independente dele contratar a GUP ou não, em relação à tomada de decisão, revisão de processos. Então, eu tenho acompanhado aí alguns clientes e a fala é justamente essa. Poxa, está me ajudando muito a melhorar meus processos, a revisar e a forma de entrevistar. E a gente tem tido esse cuidado, né, de olhar para as organizações com essa visão. A gente está falando aqui sobre mudança, mindset, e uma das coisas que eu aprendi, porque eu tive que fazer uma transição de carreira, eu trabalhava numa global de tecnologia, e na GUP eu tenho tido essa missão que conecta muito com o meu propósito, é como é que uma pessoa de RH ajuda o RH nessa virada e nessa evolução digital e de mindset, né? E aí eu aprendi que a gente pode olhar para a tecnologia de duas formas. A gente pode olhar tudo isso como uma caixa de Pandora, ficar com medo dela e ela pode nos consumir, nos engolir, nos deixar totalmente amedrontados, ou a gente pode olhar para ela e ela nos transformar em centauros, né? E a gente vê que isso traz força, nos empodera e nos prepara melhor. Então, a gente não precisa ter medo, isso não vai substituir o nosso trabalho. A GUP não está aqui para substituir o RH. Pelo contrário, então com GUP eu não vou mais ter que fazer entrevista? Não. Só que o seu tempo ele vai ser otimizado. Então, a nossa proposta é exatamente essa, né? A gente tem aí o nosso grande sonho, que eu ajudo as empresas a contratar mais e melhor. Então, a gente define essa estrutura entregando benefício em 3 pilares. Para a gente é muito importante te ajudar no processo de gestão, te ajudar no processo da página de carreiras, porque hoje a gente não só divulga vaga, o RH não tem só que estou com uma demanda, vou lá e publico. Não, a gente precisa ser preditivo. Então, como é que o RH começa a trabalhar com eficiência, né? Como é que ele começa, então, a se antecipar às demandas? Porque, se esperar, a gente recebe milhões de currículos, tem um monte de coisa para fazer, e, no fim do dia, a conta que a gente tem é um checklist com metade das coisas realizadas e mais uma metade para a gente completar amanhã. Então, em relação ao processo de estruturar, a gente consegue ajudar. E uma coisa que foi muito legal, né, no processo, trocas, aprendizados com a Randon, é que a Randon nunca teve a expectativa de que nós seríamos um botão que eles iam apertar e a gente ia mudar a vida deles para melhor. A expectativa não pode ser essa. Você não pode terceirizar o desafio de reestruturar a sua área para qualquer fornecedor. Isso é seu desafio. Então, a GUP ajudou, e uma das coisas que mais nos encantou, ela está aqui contando o back-office dela, mas o que foi muito legal é que a gente viu que a Randon tinha esse mindset. Ela chamou a GUP para ajudar no processo. E aqui é legal que a Bruna, que é uma das fundadoras da GUP, num depoimento que ela deu para a gente, ela disse: a gente achou a Randon uma empresa super grande, indústria, vai demorar, vai atrasar pagamento, não vai conseguir fazer fluxo, vai ser um processo bem engessado. E ela disse que a maior surpresa é que foi um processo super soft, super clean, muito
muito rápido e que eles se surpreenderam. Aí eu brinco com ela, é que ela não tem noção da quantidade de voodoos que a gente tem dentro da empresa para tentar fazer com que, para eles, transparecesse um processo mais simples. Mas fato é que a gente não está preparado para essa conexão. A gente não tem processo específico para trabalhar com esse tipo de fornecedor. Então, a gente precisou trilhar na dor um caminho que, para os próximos, depois realmente fossem ser mais soft. Mas a gente se preocupou, e eu acho que aqui tem uma sacada importante, a gente se preocupou em que, para eles, o que ia transparecer era a parte boa, era a parte positiva, e que a gente ia, assim, mostrar que a gente estava afim e que a gente estava junto nesse negócio. E o que é muito legal é que, de forma exponencial, a gente conseguiu. E aí não era um problema da Randon a questão de marca empregadora, mas sim como é que ela garantia que ia olhar para os melhores currículos, né? Então, como é que a gente melhora a experiência dessas pessoas que querem trabalhar com a gente? E uma das coisas que a gente estava conversando é que o desafio do RH não é só ter um processo digital, é como é que ele prepara os candidatos, né? Qual que é o nosso papel como RH em ajudar as pessoas na comunidade? E aí tem alguns exemplos e dicas super básicas. Dar feedback. Você não contratou o cara, ele está participando do processo. Às vezes, aquela é a única vaga que ele está com o coração cheio de expectativa. E lembra que, do outro lado, aqui também tem ser humano. Então, como é que a gente está lidando com a expectativa dessas pessoas? Então, quando a gente fala de engajamento, né, de responsabilidade do RH em se preocupar com o outro, é uma das possibilidades que a gente consegue ajudar. E aqui, eu queria mostrar esses dados aqui que são super relevantes e que a gente também tem conseguido gerar de eficiência. A gente consegue hoje apoiar na redução do turnover, isso é uma média, né, com base aí nos 220 clientes que hoje a gente tem atuado, numa redução de turnover de até 30%. A gente consegue reduzir, e a nossa eficiência, porque isso tem inteligência artificial, a redução de currículos para 9 currículos. Então, imagina, dos 26 mil currículos que a Randon recebe para uma vaga, que é 100 por um, né? Na verdade, a nossa média de inscritos por vaga não baixa de 150 candidatos. A gente teve vagas com mais de 400 inscritos já. Como é que ela garante que ela vai olhar os melhores currículos, né? Então, a gente tem essa eficiência e a gente usa, depois eu vou detalhar como é que usa, que é bem legal, porque, às vezes, as pessoas não compreendem tão bem como é que fica distribuído isso, né? Redução de custo de até 40%, e não pensem em redução de custo ou meu lugar. Pensem no tanto de coisa que você deixa de fazer porque você não tem tempo hoje. Imagina o tanto de e-mail que você fica respondendo, mas você queria muito mais estar fazendo algo que gerasse e agregasse muito mais valor para a sua área. E redução do SLA em até 60%. Aqui funciona o algoritmo de ranqueamento. Então, imagina que dos 150 currículos que a Tami recebe todos os dias para uma vaga, ela não precisa mais olhar os 150, ela vai olhar quem está ranqueado ali entre os primeiros colocados. E aqui, só para vocês entenderem um pouquinho, o que a gente considera, o que a gente analisa. Então, a gente divide isso em 3 blocos. Primeiro, aspecto comportamental. Então, eu considero o perfil do candidato, os interesses dele, todos os resultados de teste. Depois, eu analiso o currículo desse candidato. E aí, são features, né? São mais de 150 features analisadas. Então, a formação, a experiência profissional, quantas vezes ele já ocupou aquele cargo em outras posições, em outras empresas, e a vaga e a empresa. E aí, sim, entra o matching, né? O matching com o currículo, com a vaga. Então, são todas essas análises consideradas. A GUP é a única parceira da IBM, que tem IBM integrado, né, no seu core, para poder fazer toda essa análise e chegar aí no candidato ideal. Aqui, o que é importante? Para a gente poder usufruir da plataforma da melhor forma possível, a gente precisa ajudar a educar os participantes e educar os gestores também. Os gestores em como se utilizar da plataforma, porque o algoritmo ele aprende à medida que a gente vai usando a plataforma. Quanto mais a gente usar, mais ele vai aprender, mais ele vai ter fit com aquilo que a gente costuma contratar. Como que a gente ensina os nossos gestores? Então, uma das grandes mudanças para a gente foi dar autonomia para o gestor. Hoje, ele é um processo do gestor. Se ele quiser levar 10 dias para fechar uma vaga, ele leva 10 dias. Se ele quiser levar 40 dias, ele pode levar 40 dias. Mas o processo é dele, está na mão dele. Quem define a estratégia de contratação, quem define as etapas, quem define o que vai acontecer, é ele. Mas a gente fez e ainda segue fazendo vários movimentos para poder ajudar eles em ferramentas de recrutamento, ajudar eles no manuseio da própria plataforma do GUP. Então, teve alguns, os early adopters,
já seguiram usando, não quiseram muitos treinamentos e foram usando. Outros ainda pedem ajuda. Então, a gente tem feito o trabalho de poder estar junto deles também para poder ensinar a usar a ferramenta da melhor forma possível. E como o nosso recrutamento interno, com a ferramenta, a gente passou a fazer o treinamento interno e externo ao mesmo tempo, então os internos e os externos participam das mesmas oportunidades. Uma das grandes vantagens para o candidato interno, inclusive, é poder participar desses treinamentos de carreira e de desenvolvimento. Como que ele torna a experiência dele mais válida, como que ele torna o currículo dele mais importante, como que ele consegue conectar melhor as oportunidades e se desenvolver para as futuras oportunidades dentro da empresa, mas sempre com foco na plataforma. E aqui, só para encerrar, que a gente tem uma amostra do nível de assertividade do nosso algoritmo. E aí a gente está falando de erros e acertos, né? Do nosso lado, tiveram vários aprendizados. Enquanto a gente estava implementando a Randon e já estava fazendo o rollout, a gente tinha acabado de ganhar a Ambev, né? Então, saíram da Ambev e hoje é a Ambev o nosso cliente também. E o que foi muito legal? A Randon foi o nosso primeiro grande cliente. Então, tiveram muitos ajustes. E o conceito que a Tami usou é exatamente esse: errar, mas aprender e consertar muito rápido. E esse é o grande aprendizado, né? Como é que eu posso olhar para aquele processo e corrigir ele em tempo e continuar gerando valor? Então, aqui a gente já teve uma melhoria do nosso algoritmo, né? Que, quando a gente começou, o nível de assertividade do nosso algoritmo era de 76%. Agora, de 99,4% dos candidatos contratados estão no primeiro quartil, né? Então, isso é muito relevante. E aqui a gente tem um outro dado que eu acho ele fantástico, que num tempo médio de abertura, onde a vaga poderia ter sido fechada nos primeiros 20 dias, porque já tinha aqui a população suficiente, ali de 0 a 20, já tinha candidato suficiente, e é o que a gente está falando, né? Às vezes o homem influencia no processo e acaba atrapalhando o prazo e o tempo. Então, eles levaram 140 dias para fechar uma vaga, sendo que a gente já poderia ter feito e concluído isso desde o início. Então, acho que o casamento foi muito legal, a gente tem trocas, aprendizados o tempo todo, comunicação, existe uma informalidade muito grande, né? Eu que venho de empresa tradicional, tenho aprendido como lidar com isso também, porque a junção, né, de todas as gerações no mesmo lugar, isso é muito rico, porque a sua curva de aprendizado acelera muito rápido. Então, o tempo todo, né, trocar e aprender. Eu acho que eu brinco que a Randon deve ser uma das empresas que mais abre ticket para a GUP, porque toda vez que a gente quer uma melhoria ou que a gente quer sugerir alguma pauta diferente, a gente abre um ticket. Eu acho que a gente abre vários por dia. Mas esse que é o legal. Não necessariamente a GUP vai olhar e vai entender que aquilo é importante. Acho que 99% eles consideram e entendem que é importante, que faz diferença. A única diferença para demais desenvolvimentos ou melhorias de outros processos é que aqui vai entrar dentro de um roadmap que eles têm de desenvolvimento. Se fizer sentido para outros clientes, eles podem repriorizar, se é mais rápido ou demorar um pouco menos. Mas já teve várias melhorias que, tipo, qual é a maior... Eles vêm para a gente e perguntam, qual é a maior dor de vocês? Nossa maior dor nesse momento é A, B e C. Se casar com outros, eles trazem, repriorizam e eles dão gás e dão foco para melhorar. Então, essa cocriação, ela acontece muito e de uma forma muito de trocas dos dois lados. A gente também aprendeu muito com a GUP. Durante o processo, quando a gente estava discutindo o que do processo fica, o que do processo sai, como que a gente vai fazer essa transformação para dentro da plataforma, a gente muito se questionou. Tá, se a GUP não está oferecendo na plataforma, o que os outros clientes estão praticando? Por algum motivo não está na plataforma. Quem sabe a gente tenta discutir e pensar diferente, porque de repente não faz mais sentido a gente continuar com essa prática. E foi muito esse questionamento que a gente veio se fazendo, vários porquês e vários por que não. E aí teve vários ajustes que a gente foi fazendo. Então, teve alguns momentos que a gente dizia para a menina que estava implementando, Fabi, segura essa informação, não divulga ainda. Quando a gente chegava no computador, estava divulgado. Não, Fabi, não segura, só libera agora as publicações da Randon quando tu tiver um e-mail de ok. Aí tá, porque não é o mindset. O mindset, beleza, está pronto, resolvemos, mas a gente tinha uma etapa anterior que tinha que divulgar, que tinha que conversar com algumas pessoas para depois a gente poder rodar. Então, esses ajustes também foram sendo feitos, porque
cada empresa também vai ter o seu jeitinho de fazer a engrenagem rodar, né? E acho que o grande ganho é que nenhum time é bom o suficiente, né, que não possa ser melhorado, e nenhum processo está maduro o suficiente que não possa evoluir. Acho que o grande crescimento e a grande aprendizagem que a gente tem o tempo inteiro nessas interações é quando o mindset do cliente é: eu quero aprender com o que está sendo praticado de melhores práticas aqui dentro e lá fora, e aceitar ser criticado. E não é numa crítica, né, Tami, de o seu tá errado, e sim do que a gente pode melhorar, né? A gente aprendeu que tudo que está dando certo, em time que se ganha, a gente não deve mexer. Isso foi lá atrás, porque se a gente quer novos resultados, fazendo a coisa do mesmo jeito, a gente não vai chegar lá. Então, se a gente quer resultados diferentes, a gente precisa olhar e ter uma visão diferente, um olhar diferente, processos diferentes e mais ágeis, né? Para responder à velocidade aí. Mais de 92% da população brasileira, isso é um dado do IBGE, já estão orientados a mobile. Então, não adianta mais eu ficar esperando que as pessoas venham até mim encantados, engajados, com o mesmo jeito de sempre, de publicar, de divulgar, de engajar as pessoas, né? É isso.